Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Agora nós faremos alguns exercícios acerca de operações com intervalos, tá ok? Vem aqui comigo. Bom, então a primeira operação que nós vamos fazer aqui em relação a intervalos é a união de intervalos, tá? Então nós temos aqui a representação do conjunto A, ou intervalo B, tá? Então nós temos aqui a união de conjuntos, porque trabalhar com intervalos nada mais é do que trabalhar também com conjuntos, né, pessoal? Porque a gente fala que intervalos, a gente viu lá na definição que o intervalo ele vai ser um conjunto de infinitos números, né? Que vão estar aí limitados aos extremos. Perfeito? Então nós temos aqui a representação do intervalo A, conjunto A, e o conjunto B, ok? Então o A é do menos 3 até o 2 e o B do 0 até o 8. Nós queremos a união. Pessoal, união é você pegar tudo que você tem, ok? Então, ó, pegar tudo que você tem é do menos 3 até o 8, ok? Então, nós queremos tudo que está aqui nesse intervalo. Então, a união é você pegar tudo, tá bom? Então, a união do conjunto A conjunto B, então é x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos o 3 e o 8. Lembrando aqui, ó, bolinha fechada, então nós estamos com o sinal de igual, tá? Eu estou dizendo que o menos o 3 e o 8 faz parte do meu conjunto. Ou representando através de intervalo, utilizando colchetes fechados, ok? A intersecção de conjuntos ou a intersecção de intervalos é você pegar o pedacinho da reta, né, das retas que estão aparecendo aqui para vocês, é um pedacinho que está aparecendo nos dois. Então nós temos aí o conjunto A e o conjunto B, e aí você percebe que o pedacinho que está aparecendo nos dois, olha lá, ó, é só este aqui, ó. Tudo bem? Então, este pedacinho é a intersecção, como está sendo desenhado aqui para nós na última reta, no último intervalo, ok? Agora, como é que você define se esse intervalo vai ser aberto ou fechado, pessoal? Porque, olha lá, pensa comigo, né? Pensa aqui comigo. Aqui, ó, no intervalo A, você sabe que aqui vai estar o zero, tá? O zero está aqui nesse intervalo. Só que ele não está no B. Está em um intervalo, mas não está no outro. Então não existe a intersecção em relação ao zero. Então por isso que nós colocamos aqui, ó, intervalo aberto no zero. A mesma coisa acontece com o 2. O 2 não faz parte do A, mas faz parte do B. Então, se está em um, não está no outro, então intervalo aberto. Ok? Então a dica é essa. Quando você trabalhar a intersecção, se um estiver fechado, o outro estiver aberto, o resultado será aberto. Ok? Só será fechado se ambos forem fechados. Tá? Então a intersecção B, a x pertencente aos reais, tal que o x é tal que o x está entre 0 e 2, ou representação através de colchetes, que é um intervalo, aberto no 0, aberto do 2. Ok? Então essa é a nomenclatura de conjunto e intervalo. Próxima operação que nós temos acerca de intervalos é a diferença, tá? Então nós temos aqui o conjunto A, conjunto B, né, o intervalo A e B, e nós vamos fazer A menos o B. O que isso significa, pessoal? Você vai lá no intervalo de A e vai retirar o que tem de B lá dentro, ok? Então se você observar, ó, primeira reta aqui representa o A. O B, se você olhar bem, ó, tem este pedacinho aqui, ó. Este pedacinho está lá no B, entendeu? Então esse pedacinho aqui, ó, você vai retirar do A. Então nós vamos tirar, ó, este pedaço, que é o mesmo pedaço do B. Então, para não confundir, quando você for fazer a diferença, você sempre olha
da forma que está sendo escrito, tá? Se é A menos o B, ele está dizendo que você tem que ir lá no conjunto A e retirar o que tem lá dentro que faz parte do B, o que tem do B, tá? Então, o que sobrou lá no A? Sobrou, então, do menos o 3 até o 0, ok? Intervalo fechado, a bolinha fechada, e 0 também fechado. Por que fechado, professor? Olha lá, o 0, ele está aqui, ó. Ele está lá no A. É como se aqui fosse bolinha fechada, ele está lá dentro, ó. Certo? E no B, a bolinha aqui no 0 está aberto. Então você não está retirando o 0 lá do conjunto A. Você não está retirando ele de lá. Se você não está retirando, então ele permanece. Por isso, então, ó, bolinha fechada no 0. Então, A menos o B é o x pertencente aos reais, tal que o x está entre menos o 3 e o 0. Como é fechado, fechado, então tem o sinal de igual. E a representação através de colchetes, ok? Olha lá a diferença. Você tem agora B menos A. Pessoal, então é aquela ideia que eu passei inicialmente. Você vai lá no B e vai retirar o que tem de A lá dentro, tá? Então, olha lá, vamos ver o que tem de A. O que tem de A, ó, é esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho lá do B, ó, nós vamos arrancar, vamos tirar esse pedacinho de lá. Perceba que acontece a mesma coisa com o 2, ó. O 2 lá no B, ele tá lá dentro, ó. É bolinha fechada. Como o 2 aqui no A é bolinha aberta, então você não vai retirar o 2 do B. Ele vai permanecer lá no B. Por isso, bolinha fechada. Então, nós temos o intervalo entre o 2 e o 8. E isso é o que sobra em B, tá bom? Então, B menos A é x pertencente aos reais, tal que o x está entre o 2 e o 8, sinalzinho de igual, porque o intervalo é fechado, tá? E nos dois extremos, tanto fechado no 2 quanto fechado no 8. Intersecção de intervalos. Nós temos aqui mais um exemplo, exemplo 1. Então lá, foi dado o intervalo A, o intervalo B para nós. Tá? O A vai do menos 3 ao 2, aberto, e B, menos 1 até o 4, aberto no menos 1, fechado no 4. Eu quero a intersecção, pessoal, desses dois conjuntos, desses dois intervalos, tá? Então, como que vai ficar? Nós vamos marcar quem é o intervalo A, vai do menos 3 até o 2, e vamos marcar agora quem é o intervalo B, que vai do menos 1 até o 4. Perceba que aqui na animação, pessoal, está colocando aqui para nós, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, bolinha aberta, tá? Bolinha aberta, sinalizando aí o intervalo está aberto, isso lá no A, tá? Agora no B, nós temos lá aparecendo aqui bolinha aberta no menos 1, ok? E bolinha fechada no 4. Essa animação aqui fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo. Como nós queremos a intersecção de intervalos, eu quero o pedacinho que está nos dois, lembra lá? Se você observar aqui no desenho, ó, nessa representação gráfica, o pedacinho que vai aparecer comum nos dois conjuntos, os dois intervalos, ó, vai do menos 1 até o 2. Beleza? Então é esse pedacinho aqui que é comum nos dois. Então olha lá, esse pedaço é o que nos interessa, tá? Então como que vai ficar a nossa solução aqui, ó? Então podemos dizer então, ó, que o intervalo, a partir dessa representação, é possível observar que os elementos comuns estão entre 1 menos 1 e o 2, que é exatamente o desenho que apareceu aqui para a gente como destaque, ok? Agora o objetivo é nós percebermos se o resultado vai obter aí intervalo aberto ou intervalo fechado. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Como eu quero esta região, né, ó,
do menos 1 até o 2, vamos ver o que está acontecendo. Neste caso, podemos ver que o 2 nem o menos 1 pertencem, tá, a esse intervalo. Por quê? O 1 não pertence ao B e o 2 não pertence ao A. Então não existe uma intersecção em relação ao menos 1 e nem ao 2. Se você olhar aqui no desenho, ó, o menos 1 é bolinha aberta lá no conjunto B. Por mais que seja fechado no A, lembra lá, aberto, fechado na intersecção é aberto. A mesma coisa acontece com o 2. O 2, ele está fechado aqui no B, só que ele é aberto no A. Aberto, fechado, então vai ser aberto. Por isso, a intersecção de A e B vai ser aberto no menos 1, aberto no 2. Tá ok? Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa questão da intersecção através dessa animação que vocês viram. Bom, vamos fazer mais um exercício acerca da intersecção. Então, nós temos aí o conjunto C e o conjunto D. Vamos representar graficamente, olha lá, o conjunto C é o azul, ele vai do menos 4 até menos a raiz de 2, então a gente está trabalhando o valor aproximado aqui da raiz de 2, né? Que é 1,41. Então, este pedacinho aí, ó, este intervalo é o intervalo C. Está fechado no menos 4, está fechado no menos raiz de 2. Agora nós vamos fazer o intervalo D. O intervalo D está indo de 1 para mais infinito, ok? Aí eu pergunto para vocês, existe alguma intersecção entre esses dois conjuntos? Pessoal, não existe intersecção. Perceba que eles não estão compartilhando nenhum pedacinho da reta real, ok? Então, ó, o resultado desse caso aqui, dessa operação que é a intersecção, é vazio. Pode representar através de chaves ou o símbolo do vazio, ok? Então, neste caso aqui, a intersecção entre esses intervalos vai ser vazio. Exemplo 3, sobre a intersecção de intervalos. Nós temos o intervalo E, está indo do meio para menos infinito. Então, nós queremos essa parte aí, ó, fechado no meio, ok? Depois, o conjunto, o intervalo F, no caso, né, vai do meio até o 3. Então, nós queremos esse pedacinho fechado no meio, aberto no 3. Bom, aqui nós estamos fazendo um exercício de intersecção de intervalos. Aí eu pergunto para vocês, qual é a intersecção que existe aqui, pessoal? A única intersecção vai ser um único elemento. Por quê? Vai ser o meio, ó, porque está fechado no meio, fechado no meio. Então, a única intersecção que existe, ó, é apenas o elemento meio, ok? Então, nós podemos falar então que neste caso, nos intervalos, apenas o meio vai ser a intersecção. Então, a intersecção do intervalo E com o intervalo F é meio, tá? 0,5, a mesma coisa, né? Mais um exercício sobre a intersecção de intervalos. Nós temos aí o G e o H. Bom, o G vai do 0,5 para menos infinito e o H vai do 0,5, ou seja, vai do meio, né, até o 3. Aí a gente vai perguntar aqui, qual é a intersecção desses intervalos? Perceba que, por mais que esteja fechado, ó, aqui está fechado no 0,5 e aqui está aberto no 0,5. Então não existe uma intersecção, pessoal. Tomar cuidado para não cair no erro aí em relação a este exercício, para achando que é parecido com o anterior. Se está aberto, fechado ali, ó, não existe intersecção. Então a intersecção entre esses conjuntos, ó, entre esses intervalos, vai ser o quê? Vazio, ok? Não existe aí
uma intersecção em relação a esses dois intervalos. Exercício 5 ainda acerca da intersecção, nós temos o B aí e o H. O intervalo H vai o intervalo B vai do -1 até o 4. A cor aqui ficou diferente, mas vamos lá. Então nós temos agora o intervalo H do 0,5 ao 3. Pessoal, perceba que o H ele está dentro do B, ok? Ele está lá dentro do B. Como a gente quer a intersecção, vai ser o próprio H, uma vez que o H está contido em B. Tudo bem? Se ele está querendo a intersecção, olha lá. A intersecção é aquele pedacinho ali, ó, do meio até o 3. Então, a intersecção, neste caso, quando um conjunto está contido no outro, então, é claro aqui, o resultado da intersecção, ó, vai ser o quê? O próprio conjunto H, o próprio intervalo H, tá? Como H está contido em B, então o resultado é o próprio H. Pessoal, então aqui nós vimos algumas operações acerca da intersecção de intervalos, que é muito frequente aparecer em alguns exercícios, tá? Então nós vimos aí situações diferentes para que você possa analisar e saber aí de fato quando estiver acontecendo de fato uma intersecção entre os intervalos. Então tomem cuidado com os extremos, se o intervalo é aberto, se o intervalo é fechado. Na intersecção, se um está aberto e o outro está fechado, então vai ser aberto, não tem intersecção, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, agora nós faremos alguns exemplos acerca da união de intervalos ou reunião de intervalos. Pessoal, se é reunião, união, eu quero tudo, ok? Então nós temos aí o intervalo A, está indo do 2 para menos infinito, e o intervalo B está indo do -1 até o 4. Eu quero a união. A união é tudo, pessoal. O 4 ele está com o intervalo fechado, então eu quero tudo. Eu quero do 4 tendendo para menos infinito. Então, ó, a união vai ser do 4 tendendo para menos infinito, como é infinito sempre aberto no infinito. E ali o 4 é fechado, ok? A união é um pouco mais simples aí do que a intersecção, não tem muito segredo, ok? Então olha lá de novo, nós temos o A, tá? O intervalo A está indo do 2 para menos infinito de novo. E o C, nós temos ali fechado no 2, tendendo para mais infinito. Pessoal, perceba aqui uma situação que você tem tanto indo para menos infinito quanto mais infinito a partir do 2. Então você quer tudo. Se você quer tudo, você quer do menos infinito, você quer do menos infinito até o mais infinito. Ou seja, você quer todo o conjunto dos reais. Então você quer a reta real todinha, tá? Então a união do intervalo A com o intervalo C vai ser o conjunto dos reais. O exemplo 3, nós temos aí o intervalo C, o intervalo D, e nós queremos aí, ó, a união, tudo bem? Bom, a união desses dois conjuntos é tudo, né, pessoal? Como que a gente vai escrever isso? Lembrando ali dos intervalos, fechado, fechado no D. Então, ó, a escrita, como você não tem algo em comum ali, né, você vai fazer a união, a reunião. Então, você vai fazer essa seguinte escrita aqui, ó. Você vai fazer a escrita do intervalo de C, união, faz o símbolo da união, e coloca o intervalo D. Apenas isso, tá? E é claro, poderia fazer aquela anotação matemática que x pertence aos reais, tal que. Aí você ia fazer x é maior do que 2, que é o caso do C, ou o x está entre o -3 e o 0. Como aqui é fechado, né? Então tem fechado no 2,
fechado no menos 3 e fechado no 0. Também você poderia fazer esta representação aqui, tá? Mais um exemplo acerca da reunião ou união de intervalos. Então, nós colocamos aí um intervalo A, ele está aberto para menos infinito, fechado no 2. O intervalo D, ele está do 0 para até o menos o 3. Ambos estão com intervalos fechados e eu quero a união. Pessoal, perceba que o intervalo D ele está contido no intervalo A. Então, a união desses conjuntos é o próprio A, tá? Então, a união desses conjuntos aí, ó, desses dois intervalos, vai ser o próprio conjunto A, beleza? Porque um está contido no outro. Bom, então nós fizemos aí exercícios de intersecção, fizemos exercícios de união. Primeiro, lá no início, nós fizemos a diferença entre conjuntos e nós vamos finalizar fazendo esse último exercício. Porém, este exercício nós temos dois conjuntos no qual nós vamos fazer a união, a intersecção, a diferença e o complementar, tá? Então vamos ver aí, ó. Na letra A nós vamos fazer a intersecção, a B a união, o C é A menos o B, o D é B menos A e o A é o complemento, ok? Pessoal, já vou fazer um parênteses aqui, ó, porque este desenho que eu coloquei para vocês é para a letra E, tá? Que é o complementar. Então, o complementar, neste caso, o que é o complementar? Eu parto da ideia que existe o conjunto A, esse conjunto A está inserido no conjunto universo, tá? E aí tem o complementar. O que é o complementar? É tudo aquilo que não está em A, ok? Então, ó, aqui dentro é o que tem em A, certo? Agora, o complemento é tudo que não está em A, então é tudo que está aqui fora, ó, tá? Então, a nomenclatura para complementar, neste caso aqui, pode ser dessa maneira, o complementar de A, ou pode fazer da maneira que está aqui na letra I, tudo bem? Lembrando que este complementar que nós estamos fazendo é apenas o complementar de A em relação ao conjunto universo, em relação ao todo. Porque pode existir o complementar de entre conjuntos, tá? Então, um complementar de B e A ou de A em B, tá bom? Então, pode acontecer esses tipos de operações, tá? Neste caso, que o exercício está pedindo é apenas o complementar de A em relação ao universo, em relação ao todo, tá bom? Então, vamos resolver aí na sequência. Então, na letra A, nós queremos lá a intersecção desses dois intervalos. Então, aqui a gente já representou os intervalos nas retas reais, tá? E nós queremos a intersecção. Então, eu quero o pedacinho que está aparecendo nos dois intervalos. Como você pode perceber na animação, eu quero entre 3 e o 10. O intervalo aí vai ser o quê? Aberto e fechado. Lembra lá, ó. Aqui está fechado. Fechado, aberto, então o resultado é aberto, ok? E aqui resultou fechado, porque aqui no 10 está fechado e o 10 também está aqui, ó. Aqui é fechado. Então, fechado, 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 ok? Então, essa aqui é a intersecção entre o intervalo A e B. Depois, nós temos, então, a união dos intervalos. A união é tudo, né, pessoal? Eu quero os extremos menor e maior. Então, aqui no caso, vai ser do 1 até o 12. Mantém um intervalo fechado e intervalo aberto, ok? Então, união eu quero tudo. O próximo exercício nós temos lá que é A menos B. Lembra o que é A menos B? Eu vou lá no conjunto A e vou retirar tudo que tem de B. Então, eu vou retirar o que tem de B lá no A, tá? Então, retirando o que tem de B, o que sobra? Sobra apenas do 1 até o 3. Então, vamos pensar aqui de novo, né, pessoal? Ó, eu vou lá no A e vou retirar tudo que tem de B. O que tem de B lá, ó? Tudo isso aqui é B, ó. Isso é B.
Então eu estou retirando o que tem de B dentro de A. O que sobrou do 1 até o 3. O 1, pessoal, aqui fechado, vai continuar fechado porque não teve influência nenhuma. Agora aqui no 3, ó, perceba que aqui é fechado, tá? Só que aqui está aberto. Como você está indo em A e retirando o que tem de B lá dentro, como o B não tem o 3, então o 3 ainda continua no A. Então vai ser fechado, fechado, ok? Então aqui nós fizemos A menos o B. O próximo vai ser o B menos o A. Então lembra lá o conceito da diferença. Eu vou lá em B e vou retirar tudo que tem de A e ver o que sobra em B. Então o que sobrou em B vai ser o intervalo entre 10 e 12. De novo, você vai lá no B, ó lá, e retira o que tem de A. Então você está retirando isso aqui, ó. Tudo isso aqui você está retirando, tá bom? Agora perceba, o 10, ele aqui, ó, ele está fechado. Só que o A, ele está fechado. Então você está retirando o 10 do B, tá bom? Então quando você está fazendo aqui a diferença, você está tirando o 10 do B. Então o intervalo aqui será aberto, pessoal. E o 12 ali, é claro, não teve influência nenhuma, continua aberto. Então B menos A está entre 10 e 12, ambos os extremos, intervalo aberto. Complementar de A, tá, pessoal? O complementar de A, nós vamos resolver aí, ó, tudo o que nós temos em relação ao A, nós vamos pegar lá do universo o que não está em A, tá? O que não está em A partir do 1, tendendo para menos infinito, a partir do 10, tendendo para mais infinito, ok? Lembrando que o 1 aqui está fechado, então aqui para nós vai ser aberto, porque eu quero o que não está em A, tá? O 10 está fechado, então aqui também vai ser aberto. Eu quero o que não está em A. Eu quero o complemento de A, beleza? Então eu quero tudo que está no universo menos o A. Então, resumindo para nós, nós temos aí o conjunto A, o conjunto B, nós temos a intersecção desses conjuntos, nós temos a união desses conjuntos, desses intervalos, né? Quando eu falo conjunto, a gente subentende aí que é os intervalos que a gente está trabalhando. Fizemos a diferença de A e B, então A menos o B. Fizemos também a diferença de B e A, B menos o A, ok? E por fim nós fizemos o complemento de A, que é tudo que não está em A. Tudo que não está em A vai ser do 1 tendendo para menos infinito e do 10 tendendo para mais infinito. Então é isso, pessoal. Isso aqui foi praticamente o resumo da aula de hoje sobre operações envolvendo aí intervalos reais. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.